Olá, seja bem-vindo ao canal do Professor Badaró. Nessa série de vídeos de análise e desenvolvimento de sistemas, estamos estudando conceitos de projeto. Nesse vídeo, conceitos fundamentais de projeto, as classes de projeto. O modelo de análise define um conjunto de classes de análise. Cada uma dessas classes descreve algum elemento do domínio do problema, concentrando-se nos aspectos do problema visíveis ao usuário. O nível de abstração de uma classe de análise é relativamente alto, macro. À medida que o modelo de projeto evoluir, definiremos um conjunto de classes de projeto que definem as classes de análise, fornecendo detalhes de projeto que permitirão as classes e implementaremos uma infraestrutura de software que suporte a solução do negócio. Podem ser desenvolvidos 5 tipos diferentes de classes de projeto, cada um deles representando uma camada diferente da arquitetura de projeto. Temos aí as classes de interfaces do usuário. Elas definem todas as abstrações necessárias para a interação humano-computador, também conhecido pela sigla HCI, Human Computer Interaction. E muitos casos implementam o HCI no contexto de uma metáfora. Temos também as classes de domínio de negócio, que identificam os atributos e serviços ou métodos necessários para implementar algum elemento do domínio de negócio definido por uma ou mais classes de análise. Temos as classes de processos. As classes de processos implementam as abstrações de aplicação de baixo nível necessárias para a completa gestão das classes de domínio de negócio. Classes persistentes representam repositórios de dados, por exemplo, um banco de dados, que persistirá depois da execução do software. Classes de sistema. Classes de sistema implementam funções de gerenciamento e controle de software que permitem ao sistema operar e comunicar em seu ambiente computacional e com o mundo exterior. À medida que a arquitetura se forma, o nível de abstração é reduzido, enquanto cada classe de análise é transformada em uma representação de projeto. As classes de análise representam objetos de dados e serviços associados aplicados a eles, usando o jargão do domínio de negócio. As classes de projeto apresentam um detalhe significativamente mais técnico, como um guia para a implementação. É sugerido que cada classe de projeto seja revista para garantir que seja bem formada. 4 características de uma classe de projeto bem formadas são definidas: completa e suficiente, primitivismo, alta coesão e baixo acoplamento. Completa e suficiente, uma classe de projeto deve ser o encapsulamento completo de
todos os atributos e métodos exigidos por uma classe, com base em uma interpretação reconhecível do nome da classe. Por exemplo, a classe Cena, definida para o software de edição de vídeo, estará completa apenas se contiver todos os atributos e métodos que podem ser razoavelmente associados à criação de uma cena de vídeo. A suficiência garante que a classe de projeto contenha somente os métodos necessários para atingir a finalidade da classe, nem mais nem menos. Primitivismo. Os métodos associados a uma classe de projeto deveriam se concentrar na realização de um serviço para a classe. Assim que o serviço tivesse sido implementado com um método, a classe não deveria realizar a mesma coisa outra vez. Por exemplo, a classe videoclipe para um software de edição de vídeo poderia ter atributos para indicar os pontos de início e fim do clipe. Observa-se que uma fita virgem, vamos falar de coisa do passado aí, carregada no sistema, talvez seja mais longa do que um clipe utilizado. Os métodos estabelecer ponto início e o outro método, estabelecer ponto final, fornecem os únicos meios para estabelecer os pontos de início e fim do clipe. Alta coesão. Uma classe de projeto coesa tem um conjunto de responsabilidades pequeno e focado, e de forma resoluta aplica atributos e métodos para implementar essas responsabilidades. Por exemplo, a classe videoclipe poderia conter um conjunto de métodos para editar o videoclipe. Contanto que cada método se concentre somente em atributos associados ao videoclipe, a coesão ela é mantida. Baixo acoplamento. No modelo de projeto, é necessário que as classes de projeto colaborem uma com as outras. No entanto, a colaboração deve ser mantida em um nível mínimo e aceitável. Se o modelo de projeto for altamente acoplado, ou seja, todas as classes de projeto colaboram com todas as demais classes de projeto, o sistema é difícil de implementar, testar e manter ao longo do tempo. Em geral, classes de projeto em um subsistema devem ter apenas um conhecimento limitado das outras classes. Essa restrição chama-se Lei de Demeter, que sugere que um método deve enviar mensagens apenas para métodos de classes vizinhas. No próximo vídeo, em conceitos fundamentais de projeto, veremos a inversão da dependência. Te vejo lá. Tchau!